eu sou fã de vocês dois. Nossa, Robin, como você é forte, que músculos. Santa Perereca de Lôbrega, você ainda não viu nada? Caramba. Ela não viu nada? Não. E nem vai ver! E nem vai ver! Fala, seus mal diagramados. Bezzy, na última quarta-feira a DC publicou uma prévia do que vai ser o novo gibi do Batman, já está à venda. E nele tem um personagem chamado J.M. Bozo que faz um Twitter ali, né? E remete muito ao nosso excrementíssimo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ah, o J é de Jair, o M é de Messias e o Bozo é porque ele parece o Bozo. Jair. Ah, é verdade, né? O Rafael Grampá, que é um brasileiro assim que é muito famoso assim no meio dos quadrinistas todos, está desenhando essa história pro Frank Miller. E claro que trouxe todas essas referências, né? Não adianta falar que não é, porque é, né? Sim, não tem nem como. Se você pega a ilustração, onde tem ali a fotinho do Twitter, é muito parecida, não tem nem como esconder. E até a frase que o personagem diz, que se dependesse dele, todo cidadão teria uma arma, já demonstra mais ou menos de quem que ele tá falando. Mas isso criou uma celeuma nas redes sociais, porque vários bolsonaristas foram lá xingar o Grampá, porque o Grampá, pra quem não sabe, é brasileiro, né? E ele começou a responder, e teve um pessoal que falou, deixando de seguir em 1, 2, 3, aquele papo de sempre, foda-se, né? Rafael Grampá desenhando pra DC, tá muito preocupado com isso aí. É legal que nessa nova história aí The Dark Knight Returns, The Golden Shower. The Golden Shower! The Golden Shower. Mas até aí, ó, tem referência. Tem referência, cara. É uma história que é sobre inúmeros protestos violentos e tumulto social lá em Gotham City. Muito parecido com o que aconteceu no Brasil. 2003. Só que lá o pessoal ainda é um pouco mais razoável, porque não tem dancinha do Axé Moá, não tem camiseta amarela do CBF. Bolsonaro é 17, é Bolsonaro. Não tem pichuleco, não tem nada dessas coisas mais horrorosas, e a média de idade também é abaixo dos 90 anos. O dele pra mim, assim, é um negócio muito forte, o personagem Batman, porque em 1986, quando foi lançado o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, foi assim uma mudança de paradigma do que eu considerava o que era um quadrinho bom. Eu gostava muito da Marvel, comprava todos os gibis, e aí chegou essa graphic novel, assim, caralho, violenta, com mais roteiro adulta, né? Foda, assim. E lá, já no Cavaleiro das Trevas, o Frank Miller mostrava como a mídia mexia com a população e fazia da população, assim, algo... uma massa de manobra, assim, né? E é a mesma coisa que acontece agora nesse, Era né? uma crítica social foda demais, né? Já. E como é essa daí também. E é claro, né, assim, aqui no Brasil a gente teve um exemplo disso aí, quando a Globo News fazia a cobertura das manifestações, falando, ó, festa da democracia, o povo indo pra rua, pedindo impeachment, pedindo não sei o que. Só que deu ruim, né? Porque eles achavam que iam ali fazer com que o Alckmin se elegesse, e no fim das contas tiveram que engolir a pauta econômica que eles queriam através do Guedes, mas o Bolsonaro, que é um cara que não é um Alckmin sabe usar talheres, né? Fala mais de 2 idiomas, é outra história. E aí também isso gerou uma discussão, né, nos últimos dias. Afinal de contas, o Batman é de esquerda ou de direita? Porque ele tem alguns elementos de direita e alguns elementos de esquerda, mas a gente tem que levar em consideração a raiz do Batman, né? O Batman é um bilionário, Verdade. assim, né? Que com as empresas do pai, destruiu muita coisa, né? E aí ele agora quer ser o Vingador, o cara que vai ajudar a cidade, Gotham City, no caso, a sair do caos, que parte disso também é responsável foi a empresa do pai dele, né? E aí também ele é um órfão, né? Ele quer vingar a morte dos pais e tudo mais. No caso, parece muito também com o lance Tucano, né? Aquele lance tipo, não, Damares é demais, vai entrar o Bi pra mim, não dá. Mas por que a gente não tenta aqui fazer um lance meio isentão, um lance meio Tucano, que é o que parece o Batman, né? Sempre me deu essa impressão. E tem um grande complicador no Batman pra mim, que é ele querer fazer a justiça pelas mãos próprias. Tudo bem, é um herói, eu sei disso. Não, os caras é mó chato, é um herói, mano, não sei o que. Eu sei que é um herói, mas todo mundo fica discutindo essa questão ideológica do Batman também. E aí tem isso, né? Do tipo, não, mano, a gente tem que fazer nossa própria justiçamento, já que a polícia não faz nada. Isso lembra o quê? O cidadão de bem, velho. Totalmente. Tem um filme aqui brasileiro também que tocou nessa cerne, que foi o Doutrinador. Ah, sim. Né? Que é um herói
que faz as justiças com as próprias mãos, mata os políticos, explode Brasília e tal, né? É uma coisa muito de direita isso, né? É, porque, de certa maneira, vamos supor que o Batman tem uma grana lá e tem um interesse social mesmo. O que ele ia fazer? Ele ia pegar e falar, mano, vamos ajudar aí a fazer uma política de equipar a polícia com inteligência e tudo mais. Mas não, o cara quer, tipo, simplesmente se vingar de quem ele acha que tá errado. Claro que no quadrinho tentam fazer com que ele sempre vá no alvo certo, né? Ele nunca erra, assim, o tipo de inimigo. Mas tem muito disso. E aí também o que a gente vê, né? Porque não é porque o cara é contra o Bolsonaro que necessariamente ele é de esquerda, né? A gente viu muito isso esse ano, né? A galera emocionadíssima na esquerda quando, tipo, Luciano Huck, Tabata Amaral... Reinaldo Azevedo, né? Se colocava contra o Bolsonaro. A gente, mano, calma, né, velho? Calma, é tipo Batman isso aí, né? Eu pego muito que o pessoal do Meteoro falou uma vez que se você é contra o Bolsonaro, você é a favor da sanidade. Sim. Esse é o contrário ao Bolsonaro. É verdade. É um espectro grande hoje em Sim. dia, cara. Porque ali no governo do Bolsonaro só tem maluco. E também no quadrinho do Batman tinha o Harvey Dent, cara. É verdade. Que também é um maluco, que daí faz mais o papel dessa galera do governo Bolsonaro, assim, né? Veste melhor essa fantasia, né? O Harvey Dent lembra muito o Moro, o próprio Moro, né? Justiceiro. Sim, só que aí é que tá, né? Enquanto o Batman, ele tá meio protegido pela narrativa do quadrinho de sempre ir no inimigo correto, ele não, né? Ele, como tem aquele lance institucional, ele acaba errando, matando a população mesmo, Sim. né? E é meio que tipo o pacote anticrime do Moro, parece até inspirado no Duas Caras, né? Vai ver que foi, né, Helder? Assim, Sim. Sérgio Moro com grandes referências, bem que o quadrinho é legal pra caralho e tal, mas acho que nem quadrinho o Moro lê, cara. É, mas que ele foi chamado de Batman, né? Aí quando ele leu o quadrinho, ele se identificou com outra pessoa, Será que ele provavelmente, leu? cara. Não sei nem se ele é alfabetizado, pra falar a verdade, como diria o próprio Reinaldo Azevedo. E o Reinaldo Azevedo tem sim uma coisa que é boa nele, que é as tiradas que ele dá. E uma tirada que ele deu muito boa recentemente foi falar que o Sérgio Moro era só um Abraham Weintraub menos analfabeto. Aí que tá, fica a pergunta, né, pessoal, mas o Batman pra mim estaria naquele filão de gente que defenderia a agenda do Guedes, mas não se importaria com o que as pessoas fazem dentro de quatro paredes, ou até se beijar na rua, no mesmo sexo. Partido Novo. Acho que o Partido Novo se importa com isso, cara. Será? Eu acho que sim. Ricardo Salles. Eu João acho que Amoedo. sim. Você já viu o naipe dos caras do Partido Novo? Eu acho que eles se importam sim, entendeu? Eles vão falar que eles são cristãos, que não é muito bem assim que funcionam as Eu coisas. acho que daí estaria mais pra um Luciano Huck. Eu assim, acho também, né? cara. O Batman seria o Luciano Huck. Dói muito dizer É isso, muito ruim. porque é meu herói favorito, já que ele não tem superpoderes, né, entre aspas. Mas me dói muito isso, cara. Porque é mais ou menos parecido. É um cara que tem culpa, assim, no que o Brasil, ou no caso Gotham, se transformou. Mas, de certa maneira, fica naquelas, não, mano, se eu der aqui um chevette reformado pra pessoa, se eu for lá, mano, e colocar um ladrilho hidráulico no banheiro da pessoa, eu tô fazendo minha parte aqui, entendeu? É o que eu Tô sempre- fazendo minha parte por acabar com Angra. É o que eu sempre falo, assim, eu conheço uma pessoa que foi da produção lá do Lata Velha, e aí o carro deu problema, um dos primeiros ali, deu problema, não andava mais, a resposta do Hulk. Ficou bom na TV? Então tá legal, não precisa mais fazer Mas nada. é meio que isso, né? A filantropia, como a gente tava falando outro dia aqui do Hassan Minaj, ele tem dois lados, né? Um lado é você ter essa culpa cristã de falar, nossa, eu estraguei tanto mundo que agora eu vou lá dar uma cesta básica com óleo e arroz e farofa e oque pra esses pobres vai aqui todo mundo me e vai estar aplaudir. tudo resolvido. Tá tudo resolvido, não é bem assim. Não é, Mas né? Você também tem uma isenção de impostos gigantesca nos Estados Unidos, é assim. Você acha que o Bill Gates, que essa galera toda Jeff Bezos. dá dinheiro assim porque gosta de dar? Porque primeiro que ele vai mandar numa situação muito grande. O próprio Bill Gates falou, é muito melhor ser eu do que ser presidente dos Estados Unidos. Porque já propuseram pra ele ser presidente dos Estados Unidos e ele teria muita chance de ganhar. E os poderes são mais limitados até. Sem dúvida. O cara como empresário, ele tem poderes mais abrangentes, como o próprio Batman também. Ele não precisa ser prefeito de Gotham. Ele precisa se alinhar com alguns políticos. Isso sim, coisa que o Luciano Huck faz. Sim. O Batman, cara, como grande empresário, é como qualquer grande empresário antes dessa grande politização e ideologização que tivemos aqui no Brasil nos últimos anos.
onde o cara não tava nem aí pro espectro ideológico de quem ganhasse a eleição. Só vê tipo os Marcelo Debrecht da vida, que tava junto com o FHC, esteve com a Dilma, esteve com o Lula e esteve com o Temer, e se tivesse, sem estar investigado pela Lava Jato, tava com o Bolsonaro também. Mas aí vale também aquele exemplo que a Petra Costa coloca lá no Democracia em Vertigem, que mostra as construtoras, empreiteiras fazendo o apoio tanto do Collor quanto do Lula durante o tempo todo. Ou seja, os caras não estavam nem aí pro lado. Tá certo, veio o Davan, que fica só no espectro da extrema direita. Mas ganhou muita grana na época do Lula e da Dilma e pegou dinheiro do BNDES. Quer dizer, não quer se importar muito com o lado que o cara tá quando ele tá se beneficiando. E o Batman é isso, né, cara? Com o plus do justiçamento social, da vingança social. Então por isso que não dá, mano, pra você ficar, não, o Batman é de esquerda. Eu acho muito difícil, cara. Ele é muito amoedista, assim, pra mim. E é difícil também você pensar que um cara desse vai pegar os bilhões dele e investir, por exemplo, na educação. Pô, será que eu quero que um milionário mande, assim, no seu bairro, na escola do seu filho, sabe, que... Por quê? Que tipo de ideia esse cara vai ter? Porque ele é um bom empresário, ele vai ser um bom gestor? Sim. Gestor bom é o Dória. Sim. Não A gente teve o exemplo aí, né? Isso é aquelas verdades... O Dória nunca foi nada. Não. Nem gestor de empresa, né? O Dória é uma interrogação, né? É aquelas verdades embaladas que a gente já ouviu várias vezes. Não, o cara é rico, por isso que eu vou votar nele, porque ele não precisa roubar. Tinha muito isso. É. Tinha muito isso. Maluf. Sim, exatamente. Privatizou, tudo vai funcionar. Antônio Hermílio era assim. Sim. O cara é rico, não precisa roubar. É. O Lacido de Moraes não precisa roubar. Cara, a gente ouviu isso durante a eleição do Dória mesmo. Tinha um povo que falava isso. Ele falava assim, não quero meu salário. Sim. Meu salário eu vou passar. Ele fala que sim, né? Que não recebe o salário. O Zema também lá em Minas Gerais. Que papinho, né? É uns papo muito horroroso, Muito né, trouxa. cara? Quem cai no negócio desse? Um monte de gente cai ainda. né? Mas é um papo que é isso, né, cara? O Batman é uma mistura disso com aquela mistura da pauta de costumes do Luciano Huck, que não se importa com quem fuma maconha, não se importa com quem dá o c... O problema dele é só o mercado liberal mesmo, que ele quer ver funcionando, a mão invisível do mercado na cara de todo mundo, e a pauta social ele não tá nem aí. Ele não tem a pauta da Damares, digamos assim, né? É verdade. É um típico democrata norte-americano. Comenta aí então o que você acha, se o Batman é de direita, de esquerda, quem seria o nosso Batman, se não o Luciano Huck, né? E você também nos apoia, assim, a gente também tem o nosso Caixa 2 aqui, Verdade, cara. que é o nosso apoio, a gente precisa do seu apoio para que a gente em 2020 continue fazendo esse tipo de material e tipo de vídeo. Helder, eu também vou pedir para as pessoas se inscreverem, dar seu like, essas coisas todas. Mas eu vou ler esse gibi agora, esse quadrinho, porque quem sabe o Batman volte a me fazer ser uma pessoa feliz como eu era em 1986. Eu fiquei interessado também. O Batman foi o primeiro herói que eu gostei, o primeiro herói que eu vi no cinema. Então eu tenho, assim, uma relação legal com o Batman, mas, né, não cai nessas dicotomias aí que a galera às vezes cai, né, velho? Bizarro, né? Se você aí também caiu nesse papinho de que Batman é da direita, da esquerda e tudo mais, a gente só tem uma coisa pra te dizer. Não passarão.